Bora. Em Brasília, 20 horas e 22 minutos. Desde 1907... Eu tô olhando aqui para ver se 20 horas e 22 minutos. A voz de Juliana entra no ar. Muito bem. Fica quietinho e obediente, tá? Eu já ia falar boa noite. Vamos lá. Respirei. Vamos. Olá, sejam todos muito bem-vindos para o nosso Aprendizes de Joana. Não, isso eu sei, 16. Daniel. 16? Então, sejam muito bem-vindos para Aprendizes de Joana, episódio 16, Psicologia da Gratidão. E aí, Dani? Vamos nós para os aplicativos? Entramos na era moderna agora do livro, hein? Só os aplicativos. Nós já estamos no capítulo 4 e hoje, aplicativos gratulatórios. Era moderna. Esse negócio de aplicativo é aquele negócio que a gente tem assim de vez em quando no celular? Será que é isso que a gente vai falar hoje? Olha, eu não sei se é de vez em quando. Eu sei que eu tenho um monte de aplicativo no meu celular, não é só de vez em quando, não. Olha, tem aplicativo para chamar carro, tem aplicativo para pedir comida, tem aplicativo para achar o rumo do caminho da estrada para onde vai, tem aplicativo para eu saber quais os compromissos eu tenho. Que mais? Tem aplicativo para meditar, né? E tem então, aplicativo para agradecer? Tem para agradecer também, tem. Sim. Aqui, né, no livro de Joana. Ju, a gente está colocando de uma forma assim divertida, né? Mas como será que a gente faz isso no dia a dia, né? Como é que será que se aplica a gratidão? Será que a gente consegue ir fazendo uma brincadeira aí? Então, você falou da agenda. Será que se eu colocar lá meus convites para gratidão, será que isso me avisa em algum momento? Se eu tiver um aplicativo aí de network, aí eu colocar minhas metas, será que nesse momento sobem lá minhas metas de gratidão do dia? Como é que será que isso funciona no nosso dia a dia? Bom, Joana de Ângeles, como ela é sempre muito moderna e avançada no seu tempo, eu acho que ela deve ter pensado muito nisso quando colocou esse nome, apesar de que aplicativos, lembrando do capítulo anterior que a gente falou dos exercícios da gratidão, e ela vai trazer muito a questão de aplicar a gratidão, mas faz todo sentido quando a gente pensa nesses apps todos que a gente usa, né? E que quando a gente, né, se tiver, por exemplo, lá um aplicativo de gratidão e a gente agradecer, vamos relembrar, Dani, se a gente souber agradecer pelo bem que me chega, pelo mal que não me chega, pelo mal que me chega, a minha meta, os meus compromissos, eles certamente, a minha agenda vai estar certamente o quê? Em dia, não é isso? Pois é. Você consegue ver, fazer uma ligação com outro aplicativo? Vamos lá. Então, olha só, eu estava lendo aqui na página 89, né, quase no finalzinho já, que ela fala assim: herdeiro das experiências pessoais, o ser humano é convidado a crescer em cada etapa do seu processo de desenvolvimento ético-moral, experienciando pequenos valores que se transformam em significados profundos. Olha que legal esse convite para uma festa, né? Seria quase uma festa de pensar aqui, né? Subir na nossa agenda
para a gente ser convidado a pensar em pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia e o quão importante isso é quando a gente junta, né? No making off aí a gente estava fazendo a brincadeira, né? Muitas vezes a gente olha para aquela pedra grande lá, né? E a gente olha assim, nossa, eu nunca vou conseguir carregar aquela pedra grande, né? Mas esquece que está pisando em um monte de pedras pequenas, né? Trazendo para a nossa analogia do dia a dia, muitas vezes a gente tem um grande desafio, um grande problema a ser resolvido e a gente se torna pequeno perante ele, né? Ou se coloca pequeno. Sim. Mas muitas vezes nós podemos carregar as pequenas pedras, os pequenos desafios, os pequenos problemas, e aí sim, no momento certo, sem criar tantas ansiedades, sem criar tantas demandas que a gente não consiga mais nem se encontrar. E aí a gente não consegue olhar para a gratidão sendo aplicada na nossa vida, sendo de fato esse convite para que sejamos fortes, para que sejamos contínuos, carregando os pequenos problemas, resolvendo os pequenos problemas, para depois sim tratar dos maiores, para a gente poder ter esse cuidado, ter esse caminhar, né, no nosso dia a dia. Perfeito. Então, isso me lembrou duas coisas que Joana vai falar aqui. Eu vou dar uma misturada ainda nessa página, Dani, que ela relembra, né, que o ser humano ele é co-criador dos reflexos da realidade na história da evolução moral, espiritual. E também depois ela vai dizer que todas as criaturas têm papel de relevante importância a desempenhar no universo. E aí eu estou falando isso justamente porque dentro dessa diversidade, esse nosso papel de co-criar, esse nosso papel relevante, ou seja, nós, eu não vou nem usar a palavra convite, porque convite acho que é muito educado, mas nós temos efetivamente uma responsabilidade em tudo que nos acontece na nossa vida, no universo e com todos também à nossa volta. E ela continua abaixo, né? Todas as criaturas têm, né, esse papel relevante e importância no universo, né? Uhum. Então, assim, não você usou convite, depois você usou, qual foi a outra palavra? Responsabilidade? Já nem Compromisso. lembro, vou voltar. Compromisso. Nós poderíamos usar compromisso. Nós temos um compromisso com o universo. E aí a gente não pode só olhar para as pedras grandes, nós temos que olhar para as pequenas também. Elas também fazem a construção desse universo que a gente vive. Perfeito. E aí é por isso que tem uma beleza tão grande nessa parte, quando vai falar de aplicar a gratidão, porque ela vai destacar. Vamos destacar duas palavras, mas vamos começar pela primeira. Ela vai falar de solidariedade. Mas de que tipo de solidariedade, Dani? Eu gosto daquelas que fascinam as massas, que exalta. A gente estava até brincando, essa solidariedade, brincadeira, gente, essa solidariedade é aquela que nem quando nós nos alimentamos, né? A gente bota o alimento na boca, mastiga, mastiga, ele vai para o nosso estômago, não sei, deve percorrer um caminhozinho e chega no nosso estômago. Esse tipo de solidariedade é aquela que você bota na boca, mastiga um pouquinho e ela vai direto para onde? Para o nosso ego, para alimentar ele. Pois é. Só que, justamente como ela vai falar, né, dessa solidariedade que exalta a comunicação midiática e que raramente, né, é exercitada como um aplicativo gratulatório, eu achei muito bonito quando em seguida eu anotei assim, né, dentre todos os sublinhados, eu ainda anotei do ladinho, que é efetivamente ser solidário. E ela faz um convite para redescobrir a solidariedade. E eu fiquei pensando, nossa, se a gente precisa redescobrir a solidariedade, será que a gente está sabendo efetivamente ser solidários, Dani? Não é? Esse é um desafio nosso de cada dia, né? Olha só, a gente parou em duas palavras: solidariedade e redescobrir. Olha só, se a
gente parar para pensar no que a gente de fato dá luz para o que é uma solidariedade, ou se a gente precisa redescobrir a solidariedade dentro de nós. Perfeito. E uma das formas que ela vai nos falar, então, né, de várias formas, participando ativamente dos labores coletivos e auxiliando com os recursos da compreensão, da bondade, do entendimento fraternal em torno das deficiências dos outros e das dificuldades que são enfrentadas pela maioria, né? Ainda da infância psicológica, que é conduta relevante e de alta magnitude. Ju, eu queria trazer um acréscimo a tudo isso, que ela deu muita importância nesse contexto a também o nosso papel social, né? Se a gente espera construir uma sociedade nova, né? A gente não tem eu tenho esse discurso às vezes, ainda me pego falando isso. Ah, vamos construir uma sociedade nova, de novos costumes, com nova ética, com nova moral. E aí, lendo Joana, eu me pergunto qual é a contribuição solidária que eu estou dando para essa sociedade? Porque será que a solidariedade que eu entendo é, de fato, a solidariedade que precisa ser construída para o universo ou redescoberta e organizada para o universo? E aí a gente entra naquela fala do automatismo, né? Quando a gente automatiza as coisas dentro da gente, né? Sim. Quando a gente chega a uma conclusão de que eu sei o que é ser solidário, e aí daí para frente a gente se pega nessa verdade e muitas vezes não tem um tempo ou não quer tomar consciência desse redescobrir. Sim. Tem uma coisa, você falando e relembrando essa coisa do universo, quando ela justamente vai falar, um pouco mais adiante, que essa cooperação expressa-se mediante o interesse de tornar a existência na Terra mais feliz. Ou seja, é muito ser solidários, não é, Dani? É muito maior do que o nosso quintalzinho, né? Diminuindo os nexos de atritos e de desconforto moral, social e econômico, através das pontes da gentileza e do auxílio de qualquer natureza que se pode colocar à disposição daquele que o necessita. Como a gente ainda está fechado no nosso mundinho da nossa comunidade, às vezes de querer ajudar, eu ajudo os meus amigos, eu ajudo a minha comunidade, eu ajudo os que são da minha religião. A gente ainda, como diria Jung, né, quando fala, quando ele traz algumas memórias sobre como aplicarmos, né, no nosso dia a dia, talvez esses novos conceitos em nossa vida, um conceito novo para a solidariedade, né, um redescobrimento dela. E aí ele traz assim que toda vez que surge um problema, com ele surge uma dúvida. E, no geral, preferimos as certezas que nos trazem segurança. Então, nesse contexto aí que você está falando, né, muitas vezes, se a gente for falar com uma pessoa estranha na rua, pode gerar uma dúvida, né, uma insegurança. E muitas vezes nós não vamos querer fazer isso porque a gente está muito ainda atrelado ao quê? À segurança, às nossas certezas. E aí não cabe espaço para desenvolvermos a segunda palavra deste episódio, que é a ternura. Como ser uma pessoa que aflora a sua ternura, que muda seu olhar construtivo para pessoas que de fato precisem ou precisam do nosso apoio, do nosso ouvir, do nosso olhar, do nosso falar, muitas vezes, né? A gente está acostumado a sair falando, né? Dando pitaco na vida dos outros. É que nem eu nos meus filhos. Não, faz isso, não, faz aquilo, não, faz aquilo. Não, faz assim que eu estou te falando.
mas muitas vezes a gente não foi nem convidado para dar pitacos. Muitas vezes a gente tem que estar ali sentadinho só ouvindo, né? E aí a gente, nesse automatismo aí de querer ser resolutivos, muitas vezes a gente esquece algumas primícias da solidariedade, que é a gente ter bons ouvidos, ouvidos de ouvir, olhos Sim, de ver, boca de falar, né? sim. Aí me permite, Dani, enfim, duas coisas. Só primeiro fazendo um gancho com a questão da ternura, né? Que João de Anjos vai dizer que ampliando o elenco da gratidão, vale considerar-se a ternura, que vem perdendo espaço no comportamento dos indivíduos, armados contra as ocorrências perturbadoras e praticamente só é expressa nos relacionamentos mais íntimos, né? Nos momentos de emoção afetiva, especial, entre familiares, amigos mais próximos. E fazendo um gancho com isso que você falou, né? Da gente achar que às vezes sabe o que é bom para o outro, quantas vezes é o meu ego faz o que eu estou te falando porque eu já vivi mais, ou eu sei o que é certo, mas e onde está a ternura e o amor? Onde é que está o amar, sabendo respeitar que se o outro não fizer da forma como eu estou falando, como eu acho que é certo, é o momento dele também de viver. E será que a gente tem ternura? Ou será que o ego fala mais alto de não, tem que ser do meu jeito? Aí foi uma Parece, ficha que caiu, tá? Desculpa. parece até que você leu o capítulo, gente. Mas como as coisas se encaixam, né, Ju? Você trouxe, né? Joana, ela vai fazendo os encaixes e o quebra-cabeça no final se monta, né? É que nem nosso roteiro, né? A gente fala do roteiro e no final não tem roteiro, mas sai tudo, né, no script. Não, mas tá aqui, gente, ó, páginas 88, 89, 90, 91 e 92 hoje, tá? Tá aqui no nosso roteiro. E aí ela, no final desse parágrafo que você está lendo, e ela reforça isso, né? Nos momentos de emoção afetiva especial entre familiares e amigos mais próximos. Então, muitas vezes a gente só tem olhos para a ternura nesse ambiente que é próximo, que é com familiar, que é com amigos, que é aonde a gente se sente mais seguro, é onde a gente se sente com as certezas. E como a gente não está acostumado, eu pelo menos não, a caminhar em campos que eu não tenho tanta certeza, eu prefiro, de fato, ter ternura com os meus próximos. E aí, se para você caiu uma ficha, para mim volta aquele jogo lá que eu já falei, caiu um monte, ganhei, parece até que toquei um negócio lá e ganhei um monte de ficha. O quanto eu olho ainda sem carinho para algumas situações, porque a ternura é isso justamente que você trouxe, o momento do outro. Ah, mas e se der errado? Eu poderia ter falado e ele poderia não ter feito errado. Existem as consequências que eu sempre falo. Nossos atos sempre têm as consequências. E as consequências nos ajudam a experienciar novas oportunidades de acertos ou erros. E aí, quem sou eu, Daniel, para dizer para a Juliana que ela tinha que ler a página 93 e não 92, que ia dar certo? Sabe? É se antecipar as coisas e aí, às vezes, a gente acaba transferindo para o outro uma carga emocional muito forte. A gente oprime, muitas vezes, as outras pessoas que moram conosco. Experiência própria, tá, gente? Estou falando da minha experiência. Então, deixa eu te salvar e destacar três palavrinhas que Joana mesmo fala aqui, né? Separadamente, uma delas a gente já falou. Ela fala da questão da gentileza e mais à frente ela fala de simpatia e generosidade, quando ela vai explicar um pouco mais fundo a questão da ternura. A ternura é resultado da cultura e da vivência das ações superiores do amor,
que estabelece paradigmas de conduta enobrecedora, externando-se em curiosos fenômenos de simpatia e de generosidade. E antes tinha falado também da questão da gentileza. Ou seja, quanto somos gentis com as pessoas? Será que conseguimos ser gentis na nossa fala? O nosso modo de falar, a nossa comunicação, ela é gentil? Ela tem ternura? Temos simpatia? Conseguimos ter empatia pelo outro? Temos generosidade? Generosidade para saber deixar o momento do outro acontecer? Generosidade para calar as nossas grandes verdades, o nosso ego maravilhoso? Ou para tudo a gente quer colocar a nossa plaquetinha, a nossa insígnia, a nossa assinatura, porque eu sei mais, não é? Ju, só para ilustrar aqui na página 91, um grande exemplo que Joana traz, eu vou trazer os exemplos dela que estão muito melhor que os meus. Tipo assim, algumas milhões de encarnações adiante, tá? Nas uniões sexuais, por exemplo, um dos fatores de futuros desentendimentos é a falta de ternura com que se relacionam os parceiros. Mais atraídos pelo prazer sexual, as pessoas quase não valorizam a convivência, porque são carentes afetivos interiores que esperam ser preenchidas pela outra, que também padece da mesma ausência de afetividade pessoal. Passadas as sensações do prazer valorizado, surgem os atritos dos solitários a dois, que se olvidam de ser solidários reciprocamente. Então, olha que exemplo fantástico, né? E aí a gente pode colocar para muitas outras coisas. Você trouxe aí o diálogo, por exemplo. O diálogo é a mesma coisa. Muitas vezes eu estou carente de ser ouvido, não de que outra pessoa dê opinião e rechace todas as questões que eu tenha trazido para a conversa. Sim. Muitas vezes a gente quer deitar e assistir um programa a dois caladinho, e aí a gente não encontra. Então, percebe como as expectativas não estão alinhadas, e aí a gente se desentende pela falta da ternura, que é esse olhar mais caridoso para a situação, para com o outro que está conosco. E como você, né, trouxe, que na verdade é o exemplo que Joana de Anjos traz aqui, nessa questão do como a nossa forma de amar, na verdade, né, ela está muito confusa, eu arrisco colocar mais uma palavra que é muito relevante nesse processo da solidariedade, da ternura, que é a amizade. O quanto sabemos cultivar amizades? O quanto, num relacionamento a dois, nós somos primeiro amigos, e por que não? E porque somos também irmãos. Sabemos olhar para o nosso companheiro, para a nossa companheira, como o meu irmão, como uma pessoa que está junto comigo naquela caminhada, não é? E a gente nada, né? Assim, por tantas vezes eu me esqueci disso. Aliás, sendo bem honesta, Dani, eu acho que é a primeira vez que eu penso por essa perspectiva. Ai, gente, vergonha alheia. Depois pede o editor para cortar isso, né? Acho difícil, mas a gente pede. E olha só os resultados disso, né? Em consequência, já estou na 92, em consequência disso que a gente vem falando, né? Dessa falta da ternura, dessa falta do amor, né? De um amor mais completo, não apenas um amor de satisfações, desejos e bens materiais, mas um amor mais profundo. Em consequência, nasce a insatisfação, a procura de alguém ou algo que seria o ideal mitológico da perfeição, que
eu, Daniel, pelo menos estou um pouquinho longe de ser, né? E ela continua sem a preocupação pessoal do que esse buscado com ansiedade também deseja. Seria o caso comum de muitas pessoas que dizem estar aguardando o ser ideal para se lhes vincular, tendo em vista que essa é uma ambição generalizada. E aí eu trago isso para as nossas amizades, para as nossas relações, como você trouxe a amizade. Como? Será que eu, Daniel, sou perfeito? Não sou. Eu vou ter todo o meu gap aí ainda das mazelas que eu carrego, ancestrais, meus arquétipos, minhas sombras, meu ego, meu orgulho. Olha quanta gente está comigo, entendeu? E aí, como eu vou esperar que a outra pessoa seja perfeita e me complete? Não tem que reorganizar a casa antes de eu esperar que o outro seja perfeito. Eu acho que a gente tem bastante trabalho interior e às vezes nós jogamos muita força no outro, muita Sim. força na outra relação. As nossas próprias expectativas são extremamente corrompidas, né? Porque a gente tem expectativa de que o outro melhore, de que o outro faça diferente. Ai, Eu te dou gente, dois vamos começar conselhos, a gravar de novo? Eu não sabia que esse capítulo era tão complexo. Eu fiquei tão encantada com ternura e solidariedade que... Ai, 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 ai. Ó, a ternura, Dani, foco, tá? Foco, por favor. A ternura propõe a preocupação portadora de bem-estar quando se pensa no outro, né? Isso que você está falando. Buscando a melhor maneira de fazê-lo feliz, mantendo a comunicação jovial, os toques afetuosos, demonstrativos da necessidade da presença e da reciprocidade afetiva. Enfim, foi o que eu já tinha falado. Que capítulo é esse? Ai, gente, leiam, leiam. Cada linha, cada linha, cada linha. Ai, Ju, eu acho assim, a gente caminhando aí para dar um gostinho de quero ler mais, Sim. a gente tem que estar sempre, eu acho, vigilante, né? Como bons guerreiros da evolução que queremos ser, para contribuirmos para este universo que fazemos parte. Eu acho que a gente precisa estar vigilante, estar em oração e conseguir ampliar. Eu falo até hoje da miopia, né? Conseguir ampliar esse horizonte que é tão limitado nas nossas visões e as expectativas tão grandes que a gente, tão gigantes que a gente lança para o universo e depois não sabe se frustrar e acaba se frustrando de uma maneira muito exacerbada e isso não contribui para que a gente possa, de alguma maneira, Sim. ver a gratidão e conseguir aplicar a gratidão, que é o que nós estamos tentando explicar, né? Somos aprendizes. Esse capítulo está que nem eu contando história. Não, para. E já que você começou a falar de finalização, vamos fechar com o último parágrafo, Dani, que diz justamente que a gratidão, né, ela oferece, você lembrou a questão da miopia, de quantas vezes somos míopes, que a gratidão ela oferece uma visão mais ampla do mundo, e mais ampla e profunda de todos aqueles que fazem parte do círculo das amizades humanas. Ou seja, essa é a melhor receita, é o melhor exercício. Vamos baixar esse aplicativo hoje nas nossas vidas para que a gratidão gerencie os nossos pedidos, a gratidão gerencie as nossas buscas e mapeamentos, a gratidão esteja na nossa agenda, apitando a todo momento,
enfim, para tudo, para ser o nosso guia, né? E que de vez em quando a gente faça as atualizações necessárias para isso funcionar bem. Perfeito, para ver se não deu vírus, né? Ai, mas se deu vírus, é só desinstalar e instala de novo logo na sequência, entendeu? Perfeito. E aí o modo mais é, perfeito para instalar e desinstalar, sabe qual é, Dani? Hum, hum. Ai, a gente não combinou isso, você não sabe. Seja solidário e tenha ternura. Uma boa oração. A gente limpa o aplicativo e aí volta. Exatamente, Ju. Depois desse roteiro todo combinado, chegou a hora de sermos solidários, né? E Sim. dar um grande beijo em todos que nos acompanham. Perfeito. A gente se vê mais tarde, às 19, no nosso encontro ao vivo, onde a gente vai ter uma surpresa. A gente vai trazer uma pessoa muito especial para. Não vou dizer para quê, mas vale muito a pena, tá? Solidariedade é o nosso tema dessa noite. A gente te espera lá. Um grande Grande beijo. beijo. Beijo, Dani. Tchau, grande beijo.